que sem querer, você pode estar reforçando comportamentos que para você seria indesejado, como o latido, que aí começa, falar de problemas, o latido excessivo, ela tá com o neném agora em casa, imagina 4 latindo, ficar naquela noia de, ele tem que ser um caçador, mas excluir algumas necessidades comportamentais também é um extremo, que nem eu falei mais cedo, esses extremos são muito perigosos, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque esse cão, ele ainda precisa trabalhar o faro. Os cães têm 300 milhões de células olfativas a mais que a gente. Então, porque eles precisam desse estímulo, né? As pessoas, elas têm que estar um pouco abertas, minimamente abertas para poder entender isso. Porque senão, só na terapia mesmo. Porque às vezes é algo que ela também precisaria de terapia. Não adianta ela direcionar uma falta, uma ausência de um lado num pet. O preparo para a chegada do bebê é uma das coisas mais importantes e melhores que você pode fazer pelo seu cão, porque puxar o band-aid muito rápido assim depois não faz muito bem para eles, né? Sejam bem-vindos a mais esse episódio maravilhoso, esse bate-papo incrível, iniciativa da Janer. Sabe aquela olhadinha que você sempre quis pedir pro seu veterinário? Então, aqui essa olhadinha pode. Sejam bem-vindos a mais esse episódio maravilhoso, esse bate-papo incrível, iniciativa da Janer. Sabe aquela olhadinha que você sempre quis pedir pro seu veterinário? Então, aqui essa olhadinha pode. Vem pra cá pra gente poder expandir e entender esse mundo maravilhoso de cães e gatos, com entrevistados fantásticos, com assuntos muito interessantes. Tudo isso, gente, feito especialmente para você. Aliás, para nós, tutores e veterinários que amamos pets. Eu sou Paulo Tabanês, sou médico veterinário, membro fundador do Brasilês, professor de várias pós-graduações em medicina interna e infectologia e diretor da Clínica Veterinária Tabanês em Brasília. E estou aqui com minha linda e maravilhosa, fantástica nutricionista, Carla Mayon. Bom, ele já começou, mas eu sou só a Carla Mayon, sou a VetNutri. Você já deve ter me ouvido em alguns lugares, me visto em alguns lugares, mas eu também falo de nutrição de cães e gatos aqui e falo também em alguns outros lugares. Mas vamos ao que interessa. A gente tem uma convidada hoje que eu acho que você também conhece e ela vai falar muita coisa sobre comportamento e que a gente precisa aprender, hein, Paulo? Aliás, ela vai falar uma coisa que é muito importante, Carla. Se meu pet falasse... Imagina, eu fico imaginando, Maria Elizabeth... Seria bom ou seria um perigo? Eu não sei, acho que as duas coisas. Maria Elizabeth, a minha cachorrinha, esse nome, né, imponente. Eu tenho certeza que ela ia falar pra mim: passeia mais comigo, deixa de ser preguiçoso. Me chama quando você estiver comendo. Se bem que não precisa. Ela já tá lá antes de eu pensar em comer. Uma garfada minha ou uma sua? E não tire a mão da minha cabeça, assim, porque ela é tóxica. É uma relação tóxica, ela é possessiva, é terrível. Então, assim, a Beth, eu acho que falaria isso, mas eu não sei se todo cachorro... Se todo tutor quer realmente ouvir o que cada cachorro tem ou gato para dizer, né? O que a sua diria? Pode ser um problema, hein? Os meus 4, acho que rolaria um comitê ali de muitas opiniões. Primeiro, tudo que você come eu posso comer, porque em casa isso não rola, né? Passeio, todo mundo quer passear junto e também não dá, porque são 4. São 2 pitbulls e 2 pequenas, Lady Galga e Gisele. E Lady Galga. Gisele, Honda e Aragon. Honda e Aragon são 2 pamonhas, pitbulls. Quem manda em casa é a Gisele. Óbvio que é uma Yorkshire de 3,5 kg. Mas acho que eles diriam: mãe, mais petisco. Mãe, quero o que você tá comendo. Mãe, quero dormir na sua cama. Mãe, seu colo também é meu. E agora o colo não é mais deles. Agora o colo é da neném. E que isso é um ponto importante a ser discutido, né? Então, tem muitas coisas, muitas frases que eu acho que eu escutaria. E algumas malcriadas também, porque tem gente lá em casa que às vezes apronta, toma bronca e continua fazendo igual. Então... E para nos ajudar a entender o que os nossos pets querem dizer, estamos aqui com a nossa querida Marcela Barbieri, que é médica veterinária e comportamentalista. Olha que interessante. Bem-vinda, Marcela. Muito obrigado pela sua presença. Vai ser um papo muito interessante, porque traduzir aquilo que os nossos pets tentam falar
somente no olhar, nos latidos, nos miados, é muito interessante, né? Marcela, conta pra gente um pouquinho como é que foi essa sua formação. Por que você decidiu fazer comportamento? Qual a diferença entre o adestramento, entre comportamento, entre etologia, entre poder prescrever medicação para modular comportamento? Como é que é isso? Conta essa esfera pra gente. Bom, primeiro eu queria dizer que eu queria muito ter certeza do que eles falam e pensam. A gente ainda, infelizmente, não chegou lá, estamos perto, mas é pensando nisso que eu decidi também escolher esse caminho, né? Porque desde pequena sempre foi uma área que me interessou muito, né? É engraçado porque a gente acha, vou crescer, vou ser veterinária. Não, eu queria ser adestradora. É engraçado. Então, eu tinha um cachorrinho, como toda criança, e de forma intuitiva mesmo. Ensinei sentada, patinha, deitar, rolar com 8 anos, fazia apresentaçãozinha pra família. Uau! Então, era uma coisa muito assim. E eu achava que era aí. Eu queria muito trabalhar com isso. Eu queria ser isso. E eu nem sabia, naquela época, eu nem sabia que exatamente se isso poderia realmente ser uma profissão, se eu poderia crescer e ser adestradora. Eu ficava louca com aqueles espetáculos de animais, né? Não sei o que lá. Eu falava, gente, é isso que eu quero ser. A minha família, quando assistia esse podcast, ia falar, nossa, ela tá contando isso, que é verdade. A gente tinha vergonha. Você não quer ser outra coisa, filho? Não, eu quero ser adestradora. E aí, cresci. E aí, a gente vai conhecendo várias formas de você trabalhar com animais, né? E me apaixonei pela zootecnia no primeiro momento, foi quando eu fiz a minha primeira graduação. E já na zootecnia, eu buscava para trabalhar com padrões de bem-estar, também de comportamento, até para a gente ver qualidade de vida e produção. E não estava nem perto de me sentir completa com isso, né? Então, eu saí da zootecnia, mas já me senti assim, beleza, quero começar a trabalhar com aquilo que eu sempre quis fazer. E comecei a trabalhar com adestramento. Então, participei de um processo seletivo de uma empresa que fazia esse treinamento, comecei e daí já fui. Fiz a veterinária inteira trabalhando como adestradora, paguei a faculdade trabalhando como adestradora, tudo. E aí, não tinha como, né? Depois da faculdade, no fim, eu já tendenciei totalmente para a parte comportamental. Aí, formei, fiz uma pós em etologia clínica veterinária, para a gente também poder aprofundar cada vez mais. Porque essa sua dúvida é muito pertinente, né? O adestramento, ele complementa a medicina veterinária comportamental, né? E a gente estava falando mais cedo que é como se fosse o psicólogo e o psiquiatra trabalhando juntos num paciente. Então, são duas formas de atuar muito importantes para melhorar a qualidade de vida daquele animal, que não fala, né? Ele não fala. Apesar da gente querer muito, então a gente sabe, a gente vai indo por toda a parte de expressão corporal e tudo que a gente vem estudando. A tecnologia, a inteligência artificial ainda vai nos ajudar muito com relação a isso, mas ainda é um impassezinho da profissão, porque até com humanos, acredito que a medicina psiquiátrica tem seus desafios para saber exatamente qual é o fármaco correto, qual é a dose, vamos desmamar, tirar, testar outro, né? E o animal. A gente também tem que fazer dessa forma, como ele nos mostra. Ele não te fala muita coisa, né, Carla? Ele não vai dizer para você o que ele tá sentindo, qual foi o trauma de infância, mas como foi a relação com a mãe e com o pai, como é que tá a casa, né? Ele não vai dizer isso. Quem vai dizer é o tutor. Quem vai dizer é o tutor. E quem conta um conto aumenta um ponto, né? Então, cada vez mais você vai transformando isso num telefone sem fio. É importante você observar, entender o animal até mesmo em loco, mas o que normalmente ele pode passar para você de linguagem verbal e linguagem corporal, que sinais os tutores podem entender que talvez tenha algum problema comportamental ou até mesmo identificar se aquilo não se adequa à situação que aquele animal está naquele momento? Existem vários sinais hoje que a gente conseguiu, né, com esses anos de estudos e nessa área a gente conseguiu desenvolver. Tem uma estudiosa muito importante, a Turid Rugas, que ela escreveu um livro sobre os Calm Signals, né, que é muito utilizado, né, para a gente que trabalha com comportamento, para a gente poder observar sinais de estresse, de apaziguamento, de desconforto. E a maioria deles passa completamente de forma imperceptível pelo tutor. E parte dos meus conteúdos hoje em dia são reacts mesmo, para mostrar que antes daquele cão de ter mordido aquela pessoa, ele já demonstrou, sei lá, uns 8 tipos de sinais diferentes. E é engraçado porque quando eu posto isso, tem muitos comentários falando:
Mas eu nunca ia observar isso. E eu até falo, mas é por isso que eu tô aqui. Esse é o meu papel, para as pessoas poderem entender mais isso. Porque a grande maioria das vezes isso poderia ter sido evitado. Porque o cão deu uma série de avisos. Que sinais são esses, né? Então, sinais de desconforto, geralmente, que precedem um ataque, uma mordida, que realmente demonstram estresse naquela situação, geralmente é o licking, que é a lambedura de beiço, o bocejo. Tem uma questão do olhar, ele pode tanto evitar o contato ocular, e aí ele faz como se fosse um desenho, que a gente chama de whale eye, que é uma baleia, que é o branco do olho aparecendo, segundos antes dele atacar, ou é o olho arregalado, que já tá bem na hora de atacar, o chacoalhar a cabeça, o coçar, você percebe, quando você vê uma outra cena dessas na internet, volta e olha um pouquinho como esse cão, o que ele expressou antes de morder. Eu tenho certeza absoluta que você vai capturar pelo menos 4 desses que eu falei. E é muito engraçado. Não é só um sinal, são vários. Vários. O congelamento, a forma como o rabo balança, se ele fica um pouco mais rígido, tendenciando um pouco mais para a direita. Tem tudo, assim, sabe? Posição de orelha, pelagem, né? Então, tem bastante coisa. Gato também. O gato também tem os seus come signals, né? A gente também tem uns padrões para eles específicos, mas também tem. E o oposto, Má? Quando eles estão felizes, prazerosos, estão ali, enfim, recebendo afeto, ou quando a gente chega em casa, esses estágios, né, de felicidade beira um pouco, às vezes, o excesso, né, aquela ansiedade, aquela coisa exagerada. Mas como que a gente pode identificar se o pet tá feliz, tá agradável, tá, enfim, pleno? Ou se ele tá muito ansioso, muito eufórico. Ou se isso é uma ansiedade ruim. Porque, na verdade, assim, a gente pode pensar pela regra que tudo que é excesso, tudo que é too much, não é legal. Então, claro que o seu cachorro vai te receber super feliz, né? Porque você é tudo na vida dele. Então, ele vai ficar eufórico, vai querer pular, vai querer lamber, tudo. Começa a ser patológico quando ele não consegue sair dessa situação tão fácil. Ou quando ele começa a canalizar isso em outras coisas. Começa a se lamber muito, começa a se coçar muito. E aí fica numa sequência de coça, chacoalha, chacoalha, chacoalha. Muitos cães transferem para comportamentos estereotipados de correr atrás do rabo. Então, sai de uma hiperestação, de uma felicidade, e não consegue sair daquilo fácil. Ele não consegue fazer essa transição para o relaxamento. Então, muitas vezes, a gente observa que junto com essas características, né, se você for ver na rotina desse cão, sempre tem alguns pontinhos que a gente acaba vendo. Ou é um cão que tem uma compulsão por lambedura, sabe? Ou é um cão que apresenta SAS, que é ansiedade por separação. Então, assim, é óbvio, né? Essa felicidade na hora que a gente chega, tudo, ela é legal, ela é natural, mas ficar muito perto, muito grudado, sempre querer agradar, sempre querer ficar toda hora lambendo no colo, querendo carinho, querendo atenção, já sai um pouco do equilíbrio que deveria ter. E como é que o tutor pode lidar com isso? O que ele pode fazer no dia a dia dele para atenuar esse comportamento ou esses comportamentos? Primeiro, ele identifica. Né, você tá falando aqui agora, vem a Beth na minha cabeça, né? Beth de novo. A Beth assim. Não sai dos episódios, né? Sempre na mesma hora. Na mesma hora. Quando eu chego em casa, o que a Beth faz? Faz aquele escândalo, né? Eu ou meu marido chegamos, ele faz aquele escândalo, tá, beleza? E ela começa a coçar a orelha sem parar. Como eu já falei, gente, ela tem otite. Como o meu cachorro tá com otite, eu não tô vendo isso. E aí eu vou ver, não tem otite. Não tem. Mas é aquele comportamento que eu pego a patinha dela, pego a orelha, brinco com ela, acabou. Não é algo que se perpetua. Mas isso é aquela ansiedade, aquela gritaria quando você chega, mas é uma coisa leve. Faz, acaba ali, vida que segue, sem graves problemas. Mas isso, às vezes, para muitos tutores, é um problema sério. O animal não para de latir, né, o animal não fica sozinho, ou o animal, quando você chega, não para de latir de jeito nenhum. Enfim, como ele vai lidar com isso? Tem algumas dicas para ele controlar e ajudar o comportamento desse animal? Tem. E você falando como você reage com esse comportamento dela, já é mais ou menos o que acontece. Geralmente, o cão ele vai fazendo uma série de testes para obter reforço. Reforço, pela palavra já fala, dá força
para um comportamento. Ele tá te adestrando. Não queria te falar isso tão assim na sua cara. Mas eu não tenho nenhuma dúvida que ela já me adestrou. E eu sou fácil de adestrar. Eu não queria ser tão direta. Ela quer um funcionário completo. E ela já tem, desde o dia que ela foi lá pra casa. Isso na hora que as pessoas entendem isso, elas ficam, meu Deus, meu cachorro. Eu não tenho nenhuma dúvida que ela é muito mais inteligente do que a gente. Nenhuma. Mas ela manipula, adestra e tem o que ela quer a hora que ela quiser. Mas é engraçado porque isso é tão comum. E quando eu faço um atendimento e a gente vai falando sobre reforço, né? E coisas assim, parece que vira uma chave. A pessoa fala, caraca, eu fiz a vida inteira. Eu construí esse comportamento. Porque é uma coisa que é muito sem querer, né? Então, o que é o reforço? A gente tem duas formas de reforçar, ou seja, de dar força para um comportamento. Ou você insere algo legal, ou você retira algo chato. Só existem essas duas formas de você dar força para um comportamento. Nesse caso, o que seria o algo legal que você poderia dar para ela? O carinho, o afago. E o que antecedeu esse carinho, o afago? E aí, todos os dias, essa repetição acontece. Coça, 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 carinho e afago. Coça, 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 carinho e afago. Então, às vezes, ela pode ter começado a canalizar essa euforia num dia ou outro e pelas repetições do dia a dia, vira uma regra, vira um comportamento condicionado. E aí, juntando ao que você me perguntou, como que as pessoas podem conduzir isso? O primeiro passo seria entender isso, né? O que você pode estar fazendo que sem querer, você pode estar reforçando comportamentos que para você seria indesejado, como o latido, que aí começa, falar de problemas, o latido excessivo, ela tá com o neném agora em casa, imagina 4 latindo. Mas o que acontece depois do latido? É isso que a gente sempre tem que pensar. São coisas que vão reforçar? E geralmente porque a sequência geralmente vem, late, 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 tá tudo bem, fica quieto, ou pega no colo, ou dá um brinquedo vai lá pegar seu brinquedo, carinho, colo. Eu dou bronca. E às vezes a bronca também é legal pra eles, porque... a comunicação, né? Às vezes eu falo com um paciente ou um tutor que eu corrijo. Eu falo, olha só, ele ama você, seu olhar, sua voz, seu toque, seu cheiro. Pra sua bronca realmente valer como agora punição, você teria que pegar muito pesado. Você não vai fazer isso. Então, geralmente, a bronca tá muito mais tendenciando pro reforço positivo do que pela punição que você queria fazer naquele momento, entendeu? Até porque não funciona. E isso é uma prova. Eles já viram assim, então, sério? Isso é uma prova de que é reforço. É isso, eu sempre falo assim, deixa o cachorro responder. O que você fez valeu para aumentar ou diminuir o comportamento? Ah, não diminuiu. Então, não valeu como punição, valeu como reforço. Entendeu? E é isso. Como você é tudo que eles gostam na vida, é muito difícil uma bronca verbal, uma coisa assim, valer como uma punição, entendeu? Então, sem querer, a gente acaba reforçando. E a Bela acabou de dormir. Ela tá ali gostosinha. Dormiu, nossa, quietinha. nem fala. Aí, de repente... Já me dá taquicardia. Tipo, 4. Aí eu fico assim... Para de gratir. Vai lá, mas vai aí, pra nesse cama. caso, o que a gente vai fazer? E aí eu fico né? assim... O que eu faço? Eu não posso gritar, porque ela tá dormindo. Eles estão latindo, por algum motivo, algum barulho no hall. E eu fico... E agora? O que eu faço? Né? E aí? O que a gente vai fazer? Aí vem a parte que eu falo que é a parte chata, que envolve treino. Né? Porque... é muito mais fácil e nosso pensamento, essa chavinha tá ligada no natural na nossa cabeça, até o que eu vou te falar antes, até você entender o que eu vou te falar agora. A gente só espera o problema acontecer para depois resolver. Então, a gente espera assim, deixa eu ver, depois que eles latirem que eu vou ver o que eu faço para parar. Mas a gente nunca pensa em o que eu posso fazer para eles nem latirem. E aí, eu consegui trabalhar na antecipação. Essa é a chave do sucesso. Só que dá um pouquinho mais de trabalho. Porque você precisa inserir um comportamento que você deseja antes, em paralelo. Então, vamos supor, tá? A gente tá falando de latido. Eu poderia inserir uma sequência de comportamentos que não convém, que não entra latido ali. Vai pra sua cama, senta e fica. Vai buscar um brinquedo. Só que se você colocar isso na situação real, óbvio que não vai funcionar. Pensa que é como se fosse... o estudo para a prova do vestibular. Se você não estudou para a prova, você vai mal no dia. Então, prepará-los antes, por isso também o preparo da chegada do bebê, que eu estava falando mais cedo, prepará-los para que no dia da prova você consiga, campainha, fica, e ninguém latiu, recompensa, acabou. Só que você fez esse preparo antes, entendeu? Então, o mundo ideal seria prepará-los para que no dia da situação real
eles saibam como agir, você também conseguir sucesso fácil nos comandos e tal, se antecipar. E aí sim, se acontecer o erro, aí a gente teria que trabalhar com correção, punição, positiva ou negativa, a gente teria que corrigir isso, né? Isso aqui é muito mais difícil, arduoso e até eu acho errado pensando nisso, você só esperar o erro para depois punir, sendo que você nem ensinou o que você gostaria que eles fizessem, entendeu? Uhum. Então é meio complexo, mas esse seria o ideal dos mundos. Sabe o que eu fiz em casa? Eu desliguei a campainha. Mas não deixa de ser uma solução. Agora o que mais rápida e prática. Rápida e prática. Então, não é resolutiva, não é pra frente, mas avisam, chegamos, estamos na porta. Aí eu vou lá e abro, e aí não tem aquela Mas e quando a visita entra, eles não fazem bagunça? Aí eles estão mais controlados. Aí a gente já você tem então, aí você pode abrir para visita já direcionando uma situação para cada um, entendeu? Se você tiver uma coisa bem prévia, já funciona super bem. O cão pede por isso, gente. Eles pedem por estímulo cognitivo. É muito louco, assim. Quando você começa a desenvolver isso, é muito rápido a conexão. E eles passam a meio que ficar te olhando na expectativa. O que você vai me pedir? A ansiedade de ser pedido alguma coisa. Porque eles... na verdade, quando eles percebem que você entendeu o que eles... Ele te entendeu e você entendeu ele, faz um negócio tipo, caramba, rola um negócio e quanto mais você passa comandos, mais eles querem executar, mais querem fazer, e não é nem pelo petisco só, porque isso também, o fato de você estimular o sistema cognitivo, já é muito autorreforçador para o cachorro, gera N neurotransmissores importantes ali, então é muito legal você desenvolver isso com eles, e aí rapidinho você já conseguiria, chegou a visita, ainda peraí, pega aqueles mais complicados, né? Vai pra caminha, senta, fica. Na hora que a visita for chegar, entrega um treats pra cada um assim, acabou. Você não teve a situação indesejada, nem precisou pensar em punição e tudo mais, entendeu? Falando em necessidades cognitivas, é real aquelas 5 posições importantes para cada cão, por exemplo, o faro, a busca sensorial, né? Então, todas elas, atividade física, enfim, uma vez eu li que eram 5 necessidades importantes diárias, como correr, farejar, enfim. Os 5 padrões de bem-estar que a gente meio coloca. Quais são as principais necessidades reais que a gente precisa oferecer para os cães, para os gatos, dentro de casa, para que eles fiquem satisfeitos, tenham a plenitude, né, da saúde mental, que a gente possa fazer mesmo em casa. A partir do momento que a gente domestificou, né, o pet, e aí ele já não é mais aquele cãozinho selvagem, lobinho, sei lá. Fato, gente. A gente trouxe pra casa, é nosso filho, por mais que não seja filho real, mas a gente ama e traz pra cama e tal. Então, é lógico que a gente não tem como ficar naquela noia de, ele tem que ser um caçador, mas excluir algumas necessidades comportamentais também é um extremo, que nem eu falei mais cedo, esses extremos são muito perigosos, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque esse cão, ele ainda precisa trabalhar o faro, os cães têm 300 milhões de células olfativas a mais que a gente, então, porque eles precisam desse estímulo, né? Então, fazer nose work, que é esse trabalho de faro, com enriquecimento ambiental, funciona muito bem dentro de casa. Para dias chuvosos, que não rolou passeio, ou, sei lá, teve que fazer uma cirurgia, teve que ficar mais em casa, a gente pode oferecer essas atividades cognitivas que funcionam muito bem. O passeio é legal, mas tem que ser um passeio bom também. Tem uns estudos recentes falando, antes de entrar, eu estava até lendo sobre isso. Eles fizeram estudos com cães que passeiam uma vez por dia, uma vez por semana, não passeia, né? E avaliar essa questão de longevidade. Qual cão que chegaria mais, né? Olha que interessante. E todo mundo já pensa, aquele que passeia todo dia, óbvio. Aquele que não passeia vai morrer mais cedo. E não foi isso que deu o estudo. Por quê? Porque muitos cães não têm passeio de qualidade. O que seria o passeio de qualidade? Exato. O que é um passeio de qualidade? O passeio de qualidade... Porque essa pode ser uma reclamação da Beth. Deixa eu ligar pra Beth. Liga pra Beth, conversa com ela. O passeio de qualidade envolve você trabalhar... Deixar ele explorar, farejar. Sabe aquele passeio robótico que o cachorro não pode olhar pro lado? Marcha, Mano, né? Que saco. Se você fosse um cachorro, é o momentozinho dele. Deixa ele dar uma cheiradinha,
uma farejada, comer uma graminha, socializar. Se ele vê um outro doguinho que também é sociável, cheira um bumbum do outro, eles precisam desse contato, e assim, não tem o que fazer. Agora, um passeio que não é de qualidade é aquele passeio robótico, com uma guia super mega curta, qualquer coisinha, é um tranco que ele leva, não pode olhar para o lado porque é um tranco, não pode comer grama porque vai sair no cocô, não pode cheirar a bunda porque... Ai, que nojo. Vai pegar alguma coisa. Meu. Deixa ele escolher para onde ele quer andar, para onde ele quer ir. Ele ainda é um cachorro, entendeu? Então, Peraí, tem cachorro que nem passeia na rua. Você tá falando de rua? Mas tem cachorro que nem passeia na rua. Deixa eu dizer uma coisa, e isso é um problema, né? Eu acho que... Vamos abrir uma janela dentro desse papo que ainda poderia tirar muita informação dessas informações dadas agora. Mas... existe uma humanização também dos animais que deterioram o próprio comportamento e a fisiologia, levando a alterações comportamentais importantes. Eu tenho uma cliente... a espécie, né? Eu tenho uma cliente que a cachorra dela, por exemplo, não pisa no chão. Só anda no colo, só pisa no chão do apartamento. Por um medo da tutora, por um receio da tutora. Mas ela não pisa em outros lugares que não seja o seu próprio apartamento. Ela certamente não está explorando todo o potencial sinestésico que esse animal precisa de fato. Né? Sim. E essa cachorrinha, com certeza, ela apresenta várias estereotipias ou problemas de comportamento. Muito provavelmente ela deve ter... lambedura compulsiva. Alguma questão de lambedura, medo, insegurança, deve ter medo de barulho, de ruídos, ela não deve ter socializado, ou deve ser uma cachorrinha que late pra tudo. Alguma coisa deve ter. E é assim, gente, é muito difícil também a gente colocar um ideal, por mais que eu tenho certeza que ela ama demais essa cachorrinha. Com e às certeza. vezes é questão de falta de informação mesmo. Com certeza, faz absolutamente tudo que for possível e impossível. Que o medo também, é o medo, né? falta de, às vezes, informação sobre a espécie, igual quando você vai pegar qualquer outro bichinho, tem realmente que estudar sobre isso. E eu acho, na minha opinião, tá? É uma crítica que eu faço, às vezes, pro veterinário clínico que vai atender esse bichinho filhote na hora das vacinas ali. Porque qual que é a primeira oportunidade desse tutor de receber orientação? Ali. A vacina, cara. Porque nenhum tutor... É difícil. Hoje em dia, eles ainda têm bastante procura pro meu trabalho. Assim, vou receber um cachorro, me ajuda. Nunca tive cachorro. O que eu quero começar com o pé direito. Meu, cenário lindo. Não, você só recebe o problema. Por exemplo, se eu fosse te encaminhar essa minha paciente, eu te encaminharia porque, de fato, ela já chegou adulta. Sim. Esse cenário já existia quando chegou a mim. Só que quando você vai fazer... Por isso que a consulta da pediatria é tão importante. Eu digo, primeiro contato, que é onde e até tem... um pouco assustador, vacinação. Né? Tanta informação importante. Sim. Né? E aí volta o médico veterinário, ele tem de cobrar uma consulta para fazer uma vacina. Gente, tem. Não é só por causa da vacina. A vacina é uma individualização de um protocolo que tem que ser escolhido naquele momento, de acordo com o estilo de vida do tutor e do animal, mas toda essa orientação vem junta. Desde o controle de ecto, de endo, de vacinação, de comportamento, de alimentação e de tudo que vem para frente. Porque é aqui que se molda aquilo que esse animal vai ser para o resto da vida. E arrisco dizer que essa comunicação pode ser feita até antes do pet chegar. Para o tutor entender as responsabilidades, os deveres novos, né? O que ele vai precisar abrir mão para ter um pet. Não é tão simples, né? Mas essa programação não acontece. Não acontece, não mas acontece. a gente... Em humanos a gente até faz, né, cara? Não sei, a gente consulta antes de ter o neném, né, para saber. Mas em pet... Alguns chegam desavisados também. Mas você sabe que eu acho? Eu tenho uma esperancinha que vai acontecer. Eu vi uma mudança. Disso no padrão de tutor. Eu acho que algo que está acontecendo um pouco mais dessa busca por informação que não tinha antes. Talvez, não sei se foi na pandemia que muita gente pegou cachorro. Então, tem os famosos cães de pandemia. Quem trabalha com comportamento sabe, a gente, desculpa, mas é verdade. A gente já fala, é um cão de pandemia. Igual tem criança de pandemia, que algumas pessoas falam sobre isso, que muitas crianças que nasceram na pandemia têm que ter uma atenção especial em relação à socialização. Tudo em cães também. Tem profissionais de pandemia que se formaram durante a pandemia. Também. Tipo, não tiveram nem prática, divisão, né? E é isso. Só que muita gente pegou pet, né? E aí, acho que pelo fato também de estar em casa, tudo... E eu achei que teve uma procura por informação maior. Pelo menos eu vi um marco ali depois da pandemia. Mas hoje a informação, ela também é mais fácil. Mais fácil, Hoje o que nós temos? Muita informação
e mais facilidade. O que, por um lado, você tem a informação, mas por outro, ela está muito pulverizada entre informações boas e ruins. Então, hoje, comparado a... Isso em qualquer área, na medicina, enfim, não importa. Há 15, 20 anos atrás, com o advento das mídias sociais, é muito mais fácil ter informação. Mas eu até penso que, no ser humano, ainda que a gravidez venha sem ter planejado, você tem os tais 9 meses para se planejar, entre aspas, né? Para você ir se adequando àquilo que vai acontecer. Um cão e um gato, não. Quando você decide, muitas vezes é um animal que você pegou adotado, ele já vem adulto, ou ele é um filhote, ou você decidiu na fã do momento e pegou, ou até você comprou, vai nascer, vai esperar chegar. Mas a gente está falando de uma gestação que são 2 meses. Né? Então, ainda assim, é um pequeno tempo para ter essa preparação. Mas hoje, a maior parte das vezes que eu vejo ainda é o tutor que decidiu adotar. Simplesmente passou numa feirinha, pegou, adotou e depois ele vai entender se aquele animal faz sentido pro dia a dia dele. Para como ele vive. Para a idade, sei lá, ele pega um idoso, pega um Jack Russell. Não vai dar certo. Né? Então, essa orientação seria importante os tutores terem antes de escolher. Inclusive sobre raças, né? A gente tá falando muito de adoção de feira e tudo mais, mas tem muita procura por raça. E conhecer a espécie, conhecer a raça é muito importante, a particularidade, né? Sim. Então, eu acho que esse volte 2 casas e vamos escolher, né, com calma, de acordo com o seu lifestyle, como é o seu dia, você trabalha quantas horas... Cabe um pet na sua vida? Sim. Sim ou não? Não. Então, não. Então, assim, não dá. Porque senão esse pet vai ter problemas, né, Má? E depois... Assim, você é responsável por aquela vida. Assim como com um filho, um pet também. Então, é o carinho, é o lazer, é a alimentação, são os cuidados médicos, né? Toda a parte preventiva que a gente fala muito aqui. Tem um episódio, inclusive, só sobre filhotes, que a gente falou sobre vacinação, vermifugação. Então, é tanta informação para ter um pet em casa que, às vezes, o tutor aprende na hora só, né? Ele aprende na raça, vamos dizer assim. Então, ele tá vomitando, o que eu tenho que fazer? Aí ele vai estudar o que pode ser, leva no veterinário, blá, blá. Mas essa consciência ela tem que ser construída antes, na minha opinião, sabe? Para escolher realmente se cabe e qual, né? Mas e aí? Como que a gente pode auxiliar essas pessoas que ou estão querendo ter um pet, ou já tem um pet, essa bagagem toda, que é muita coisa, como ele falou na consulta pediátrica, né? Como que a gente começa essa comunicação? Olha, eu acho que parte do auxílio que a gente pode prestar para isso tá na rede social, com conteúdos gratuitos e sobre porque quanto mais você cria conteúdo sobre isso, mais você coloca na cabeça da pessoa da importância de se preparar. Porque é engraçado, essa chave vira também. Mas hoje, com tanto de informação que a gente tem e com rede social, com um monte de profissional bom, né? Tem vários profissionais ali, mas tem profissionais legais que vão colocar conteúdos de qualidade sobre isso. Você meio que vai trazendo de forma, né, ali sinuosa, mas colocando para o tutor essa importância de, sabia que tem raças para isso e raças para aquilo? Sabia que tem que se preparar quando o cachorro vai chegar? Você tem que montar uma suíte do filhote, que você tem que trabalhar com a socialização. Você estava falando de vacina. A socialização a gente chama de vacina comportamental. Então, ela é importante. E a principal fase da socialização é numa fase ali de vida muito rápida que você vai ficar com ele. E se você perder isso, tu vai ter várias coisas. Então, você trazendo essas informações, aos pouquinhos você vai gerando, vai aguçando no tutor já a curiosidade e colocando nele a importância disso. Eu vou colocar talvez um exemplo meu, assim. Faz um tempo que eu tô trabalhando com rede social, né? E eu percebo que, às vezes, o tutor que me procura hoje para uma consultoria comportamental é um tutor que já digeriu meu conteúdo há alguns meses. E aí, ele já chega para mim falando, Má, vou pegar um cachorro e eu já sei que você vai me falar que o ideal seria isso. Mas eu moro assim, assado. Como que a gente pode fazer para adaptar? Cara, ele já consumiu o conteúdo, ele já sabe o que é importante, já vê... É uma pessoa completamente diferenciada. Vai ter um cachorro, vai ser maravilhoso, vai ser um cachorro saudável, não sei o quê. E se acontecer uma intercorrência, que é comum, a biologia não é uma ciência exata, né?
Então, pode ser que saia ali do esperado, a gente ajusta rapidinho. Porque a pessoa já tem conhecimento, porque a gente já se preparou, porque ela já fez a base, ela já construiu a base. Então, eu acho que, respondendo a sua pergunta, criar conteúdo de forma gratuita também ajuda as pessoas a terem essa noção dessa importância. E aí, a gente vai filtrando os tutores que realmente querem fazer o melhor pro pet, pro bichinho deles, entendeu? A socialização é uma coisa muito interessante, né? Você chamou um termo até me chamou a atenção, a vacina comportamental. Foi um professor que usou e aí eu peguei pra mim. Tô brincando. Não é mesmo. Não, mas é bem interessante, essa vacina comportamental. Porque o processo de vacinação, o tutor, quando ele pega um animal, hoje, antigamente, eu tenho essa impressão, né? Me corrijam se não tiverem também. Algum tempo atrás, ele achava que ele tinha noção de que, vou pegar um animal, eu tenho que só dar comida boa, tá? Ração, água, belezinha, água, comida, carinho, amor, tá tudo certo. Hoje ele já tem ideia que ele precisa lidar com a saúde física, né, desse paciente, ou seja, não é só um animal, um pet, é também um paciente que vai ter que ir ao veterinário e ter cuidados. Então, essa percepção o tutor já vem apresentando. E hoje, mais ainda, que é o nosso papo, a saúde emocional, que é o comportamento, que é o que pode acontecer de bom e de ruim nessa interação de uma família multiespécie. E aí, eu pergunto para ti, você recebe, que tipo de problemas você recebe mais sérios, assim? Me conta uma história, você tem alguma coisa interessante de comportamento que era, ou sei lá, um animal muito agressivo e que você conseguiu resolver e deixá-lo mais brando, ou socialização de outros animais que não se conseguia fazer, ou sei lá, uma pessoa que estava sendo expulsa do condomínio porque o cachorro não parava de latir e de repente eram pequenos ajustes. Você certamente deve ter um monte de histórias interessantes para contar. Acho que dá pra gente fazer uns 50 casos de podcast. Mas sempre vem mais na cabeça, assim, as mais impactantes. Então, juntando o que você falou sobre essa questão da socialização, nem sempre uma alteração de comportamento tem como raiz um problema lá na socialização. A melhor janela ali de socialização do cachorro, do melhor período, não é que é uma janela que fecha e depois não abre mais. Não é isso, mas ela não abre igual tal, é diferente. Então, onde o cão está mais receptivo e otimista para as informações que vão serem apresentadas para ele, é lá em torno dos 50 dias de vida, mais ou menos, até os 4, 5 meses de vida. Então, olha que saco, porque isso é justamente... um problema complicado agora. Não, e é justamente na fase da vacinação. É justamente na primovacinação. E aí que tá. A gente não, na minha opinião, não deveria ter que escolher quem que a gente vai deixar saudável. O corpo ou a mente. Não deveria ter que escolher. Porque dá para fazer os dois, se a gente tiver cautelas, né? E a socialização no período de vacinação, ela é possível. Só que tem uma série de regrinhas, de controles, pra gente não submeter esse animal a nenhum risco de saúde. E também, gente, as pessoas têm essa dúvida. A socialização é colocar o cachorro pra brincar com outros cães. Não é isso, tá? Existem a pup classes, que são muito famosas lá fora. Tem vários critérios, nananã. Você tem que tomar um banho pra entrar na sala, trocar pé de luva, nananã. Que são cachorros que brincam dentro da primovacinação, filhotinhos, nananã. E tem até alguns lugares trazendo isso aqui para o Brasil. Eu acho interessante, mas tem que tomar muito cuidado com isso. Mas a socialização em si, que a gente falou sobre a forma de apresentar, o fato de você pegar o seu cãozinho no colo, não colocar ele em nenhuma superfície desconhecida, não colocar ele em contato com nenhum cão, nenhum nada, só de você apresentar estímulos que ele só viria depois de 5, 4 meses de vida, já faz uma tanta diferença na vidinha dele, porque ele vai ter que escutar o escapamento de uma moto, o barulho de um ônibus, uma pessoa com capacete passando, o vizinho do elevador que é mais alto, com caixas e tal. São essas nuances que a gente tem que ir colocando e, de preferência, colocar uma associação positiva para que isso fique prazeroso, para trazer uma memória positiva. Tá? Veja bem, né?
não é colocar o animal na pracinha no final do dia, onde todo mundo passeia com todo mundo naquele... Nem pracinha. Não, de jeito nenhum. Nem creche, A questão disso. da vacinação e da imunização, ela é extremamente importante porque tem doenças ali que vão matar o seu paciente. Vão matar o animal, como uma sinomose, por exemplo. Eu ouso dizer que essa questão da socialização comportamental, né, a vacina comportamental que a gente fala, ela tem tantos critérios que, assim, eu até falo, não é para deixar ninguém passar a mão, porque não é sobre isso. Não é sobre Mesmo porque a gente vai desenvolver os outros sentidos. Ele desce no colo para sentir um cheiro, para ver outros animais, para ouvir outros barulhos. Tudo isso é socialização. Socialização não é cheirar o rabo do outro. Isso também é, mas nesse momento não. Nesse momento não. Então isso é muito importante. As pessoas colocam como você colocou mesmo. Ou meu animal vai ser um psicopata, porque não vai ser socializado, ou ele vai se expor e ficar suscetível a doenças, porque eu vou ter que escolher. E a gente não tem que escolher. Não tem que escolher. Eu falo que saúde é um pilar único. Não deveria ser físico ou mental. É saúde. Tudo isso é saúde. E aí, quando a gente não faz essa socialização adequada, a conta chega e chega alta depois. Aí pensa, a gente não vai estar falando mais sobre uma patologia que, sei lá, vai ter que tratar. A gente está falando sobre 13, 14, 15 anos de vida de sofrimento de um cachorro. Porque ele vai ter que aprender, ele vai ter que lidar com coisas que viraram traumas, infelizmente. Então, talvez um som virou, a forma como foi apresentado depois, logo depois da fase de socialização, entra a segunda fase do medo do cachorro, que é por volta dos 6 meses de vida. Essa segunda fase, ela é mais extensa e intensa. Dependendo do que ele vivenciar nessa segunda fase do medo, ele vai consolidar memórias traumáticas no hipocampo. Vai ser assim, fato. E aí, começam vários fatores, porque não é fácil de você reverter isso. Então, é onde a gente vê fobias. Aí, essas fobias podem virar uma estereotipia com automutilação. Às vezes, também uma agressividade, porque não, dependendo do comportamento, do nível de medo, esse cão vai começar a se expressar de forma agressiva. Então, a socialização, ela é importante para a qualidade de vida do cão e da família, porque tem família que não aguenta e acaba cometendo crime de abandono e maus tratos, né? Vira um problema real, assim. Em determinados locais e países, inclusive, os animais são sacrificados por agressividade, né? Sim. Você perguntou sobre a questão de latido, tudo. Eu atendo muita gente de fora do país, né? Agora com a consultoria online. E lá tem isso, né? Tem alguns países, assim, no Canadá, por exemplo, é inadmissível que o seu cachorro lata no seu prédio. E aí as pessoas chegam para mim, brasileiros que acabaram de chegar no Canadá, não posso ficar com o meu cachorro. Como é que eu faço? Eu já recebi 3 ameaças aqui do condomínio. Eles são, assim, não tem muita... Não tem brecha. Não tem flexibilidade. Então, é isso. É difícil, porque... Não pode latir no horário comercial, nada assim, disso. Esses latidos ainda... Mas se for um latido, tipo, de ansiedade por separação, que a pessoa foi no mercado 15 minutos, esses 15 minutos latindo... aí começam... Você entendeu? E aquilo tudo poderia ter sido ajustado lá na fase inicial de vida do cão. E aí, quando esse animal já é adulto, o comportamento já está estereotipado, os traumas já foram sedimentados, tem algo a ser feito? O que a gente pode fazer? Tem, né? Aí a gente vai trabalhar agora com comportamentos já condicionados, instalados. A gente tem que... Eu sempre brinco que, assim, o filhote, ele é uma página em branco, né? Então, a gente pode escrever esse livro aí do jeito que a gente quiser. Por isso que eu amo a consulta pediátrica veterinária, eu acho maravilhoso. Agora, um cão já é um livro escrito ali. Dependendo da idade, do trauma que foi consolidado, a gente vai ter que reescrever esse livro, tentar apagar. Então, como que a gente faz isso? Eu acho que se eu tivesse que escolher, assim, de forma direta, o que a gente teria que priorizar para começar a ver uma mudança seria estimular o sistema cognitivo do cão. Porque as estruturas do sistema cognitivo, córtex pré-frontal, algumas estruturas, elas têm uma função muito importante de atenuar outras estruturas do sistema límbico que são responsáveis por memórias de trauma, como a amígdala, o hipocampo. Então, se a gente tiver
um bom desenvolvimento de estruturas do cognitivo, a gente consegue ir trabalhando essas questões que foram consolidadas de forma indevida. Então, é isso, a gente precisa fazer isso. E como que a gente estimula o cognitivo? É o que eu estava falando lá no começo do adestrador com o veterinário comportamentalista, né? Atividades que o adestramento pode promover são muito importantes para desenvolvimento o cérebro é músculo, né? Dessas estruturas. Então, comandos básicos, sequências de comandos, enriquecimento, e também fazer ali treinos de dessensibilização, programado, gradual, tal. Dependendo da gravidade, entra os psicofármacos. Que aí só o médico veterinário, etologista, que ele vai poder prescrever de fato. Essa seria realmente como psicólogo clínico e psiquiatra, digamos assim, né? Dependendo da gravidade, não tem como fugir. Dependendo da gravidade, é um manejo comportamental e clínico, farmacológico, né? Então, aí se torna algo de um acompanhamento mais importante. Então, em casa, como é que o tutor pode fazer um enriquecimento ambiental? Ou que coisas ele já pode começar, né, na rotina, mudar de forma mais prática? O tutor, ele tem tanta coisa, dá pra gente fazer com material reciclável, dá pra gente fazer com brinquedos do mercado, e tanto um quanto o outro tem um baita influência para estimular o cognitivo e também já trabalhar de forma indireta em questões comportamentais. É lógico que seria legal fazer isso com acompanhamento para você entender exatamente, por exemplo, tem EAs, enriquecimento ambiental, que são mais dinâmicos. E aí não tem sentido a gente introduzir um EA dinâmico para um cão que já está muito hiperestimulado, que já tem muita... Esse cão precisa aprender a relaxar. As pessoas falam, eu passei 3 horas com o meu cachorro, faço brincadeira, e ele não para, porque ele não precisa de mais atividade física e dinâmica. Ele precisa de o contrário, ele precisa de treino de relaxamento. Então, aí seria um outro tipo de exercício com ele. De abordagem. Olha que interessante. Sim. Nossa, escuto isso direto. E aí, é isso. Então, o tutor, ele pode fazer várias coisas agora, tem um monte de páginas ensinando, mas é legal ter um acompanhamento, ter uma coisa meio guiada para saber se está fazendo certo, se está errado. Tem algumas coisas que os cães podem engolir, então tem que sempre ser sob supervisão. Má, e essa questão, a gente até tocou no assunto, mas não aprofundou. A humanização, que é algo também que eu acho esbarra muito em não reconhecer essas necessidades cognitivas, sensoriais e tudo mais. Como que a gente hoje conseguiria conversar com um tutor que coloca sapatinho, põe na cadeirinha, que não pisa no chão, que usa roupa, que usa óculos, que usa lacinho, assim, até, né, em todo o corpo, passa perfume? Como que a gente consegue abordar isso? Pinta o cabelo. Pinta. Como que a gente conseguiria abordar isso de uma forma permeável, né? Não agressiva, não ofensiva, porque geralmente essas pessoas, como você falou, amam muito os seus pets e não enxergam aquilo como um problema, né? Mas como que você costuma comunicar e conversar? Falar, olha, isso aqui não seria legal, de forma que a pessoa enxergue que aquilo não é saudável. As pessoas, elas têm que estar um pouco abertas, minimamente aberta para poder entender isso, porque senão só na terapia mesmo, porque às vezes é algo que ela também precisaria de terapia. Não adianta ela direcionar uma falta, uma ausência de um lado num pet. Mas quando a pessoa está um pouquinho aberta e se preocupa realmente em se o bichinho dela está sofrendo, coisa assim, dá pra gente entrar e falar sobre as necessidades de cada um, né? E eu coloco muito por esse ponto, assim, para um cachorro estar feliz, não basta a gente só dar amor e afago, né? A gente também tem que oferecer e proporcionar para ele a oportunidade de expressar comportamentos caninos. E é por isso que eu sou, por exemplo, é engraçado, a gente fala de humanização, mas tem uma coisa muito louca que está super em alta hoje em dia, e entra dentro de um pouco dessa parte de humanização, que é a creche canina. Daycare. Cara, eu adoro daycare. Porque no daycare o cachorro pode ser cachorro. Ele pode correr, ele pode cavar, ele pode roer, ele pode brincar, socializar, latir, ele é feliz no daycare, se é um bom daycare. Então, eu entro nesse ponto quando eu vou lidar com uma pessoa que eu percebo, olha, e se você pensar por esse lado? Tem algumas coisas que você pode proporcionar como se fosse um filho seu, como um daycare. E lá ele vai poder ter atividades caninas, porque ele precisa. É uma necessidade, sabe? O ser humano tem que se caninizar um pouco, ao invés de humanizar o animal, né? A verdade é essa. Porque, assim, existe essa percepção de que
às vezes o que é melhor para mim vai ser melhor para o outro. A gente faz isso nas nossas relações. Né? Seja casal, seja filho, seja... Enfim. Então, é bom para mim, vai ser bom para o outro. Volta, né? A história do eu sou vegano, meu gato tem que ser vegano. Não, ele é um carnívoro estrito. Gente, isso é muito mostrado pra mim. Pois é. Então, assim, a humanização deturpa o comportamento e a fisiologia desses pets. E nada melhor do que a gente poder caninizar, entender o pensamento, entender o que ele quer da gente, o que ele quer falar, o que ele precisa. Isso é dar amor. Isso é um ato de amor. A gente entender que aquela criatura precisa daquilo. Sim. E não aquilo que eu quero ou posso, ou, na verdade, penso que é o melhor. Exatamente. Quando o tutor abriu a mente e questiona e deixa isso fluir, aí as coisas funcionam. E realmente tem que guardar um pouquinho de dinheiro para sua terapia e para a terapia do cachorro, porque depois é isso que vai acontecer. Você acha, então, que tem uma transposição aí de carências, de faltas e de... Enfim... Não tenho a menor dúvida. Eu acho que quando excede, né, ou sai do normal ali, que nem a gente estava falando uma coisa é você amar seu bichinho como filho. Eu amo como filho, é um amor de verdade, assim, né? É muito grande, mas... E eu gosto de deitar, gosto de abraçar, de fazer afago, tudo. Mas quando sai dessa normalidade, você começa a exigir, esperar que o seu cachorro tenha comportamentos de padrões humanos, comer na mesa, passear com sapatinho e tudo mais, né? Isso já é doentio. Então, com certeza, tem uma transposição ali, ela transferiu alguma ausência, alguma falta, e aí, na minha opinião, é caso de terapia, entendeu? Não é só porque depois eu sou terapeuta ambos, de né? cães que a gente não vai identificando em algumas pessoas, né? Mas é verdade, gente, infelizmente é isso, e não é responsabilidade do cão suprir essa falta, né? Infelizmente, mas é isso. E olha o peso. Hoje, inclusive, os animais são tidos como suporte emocional para o ser humano eu ia também, comentar né? sobre isso. Mas pode falar. Não, é sobre isso mesmo. Existe uma ligação do ambiente com o humor do pet? Isso é real? Por exemplo, um pet que vive num ambiente mais barulhento, mais estressante, mais cheio de gente e tudo mais, ele vai ser um pet mais agitado, mais barulhento, mais estressado. E o oposto também, tipo, calmo, silêncio, música clássica, aquela casa de velhinhos, aquela coisa assim mais zen, e o pet ser, né, meio caracrachá. E a segunda pergunta... se essa relação, né, se existe realmente esse cross de ser um suporte emocional, né, a gente sabe que muitas pessoas têm o pet como suporte emocional, mas como que a gente descreve isso cientificamente? Tá. Né? Sobre a primeira, eu não acho que isso é muito regra, não, Cá. Porque depende também um pouco de como esse cão, como foi o início da vida dele, né? Porque, vamos supor, se é um cachorro que ele mora numa casa de pessoas mais idosas, mais calmas, mas ficou em privação social, mas não teve estímulo cognitivo, não sei o quê. Ali naquela casa, naquele apartamento, beleza. Mas para qualquer coisa que vai sair daquela rotina, chegou o entregador... aconteceu de uma mudança, teve um senhorzinho, acabou, sei lá, veio a óbito, ficou uma pessoa, qualquer mudança na rotina, na vida desse cão, ele não vai conseguir lidar com isso direito. Aí vai ter excesso de latidos, vai trazer algumas estereotipias, sabe? Então, não é que ele tá ali na rotina, talvez, de 9 às 6 da tarde, ali, na maioria das vezes, num jeito que ele está bem, que ele está saudável, sabe? Porque é isso, a gente não vai ter sempre uma rotina estável o tempo inteiro. Nossa vida é assim, e a gente tem que trazer o pet, né, para esse tipo de preparo. Pode ser que a gente vá mudar de casa, pode ser que eu engravide e tenha filho, pode ser que uma pessoa venha a óbito e vai ter que trazer outra pessoa para morar aqui, pode ser que você tenha que conviver com um homem, com a criança... Não é a vida é mutável. Ela é mutável. E o início, essa socialização é importante porque a gente vai trazendo essa flexibilidade para o cão que pode acontecer ao longo da vida, né? E o oposto também. Eu já vi muitos cães de casas que são muito agitadas e tal, mas o cão teve uma boa exposição, teve um bom preparo e é um cão que consegue, vai rolar um mega churras aqui, ele tá de boa, deitadinho na dele. Entendeu? Então, não é muito... Eu acho que não é uma regra, sabe? É muito mais de como você realmente olha e prepara esse cão. E não dele se adaptar ao meio.
Isso cabe muito ao que eu vou te perguntar agora. Acho que você já emenda com a pergunta. Elizabeth. Não. Já vamos agora trazer é sobre a Beth. Bela. Por quê? A gente está falando de preparar o tutor para receber o animal. Sim. E quando a gente tem que preparar o animal para receber um novo integrante da família? A mulher que está grávida, vai ter o filho ou a filha, a gente tem que preparar o animal. Sim. Só que você não faz isso na infância, você não vai pegar ele na pediatria para prepará-lo. Você já tem o seu animal, que você já pegou, você nem imaginava que ia ter filho, um belo dia teve. Sim. O animal já é adulto, às vezes já até velhinho. E aí, né? O que a gente pode fazer? O que pode ser feito para atenuar ou se pensar o que é importante para esse animal? Eu sempre falo, o preparo para a chegada do bebê é uma das coisas mais importantes e melhores que você pode fazer pelo seu cão. Porque puxar o band-aid muito rápido, assim, depois, não faz muito bem para eles, né? Então, tudo que a gente tem, eu coloco isso em algumas fases, né? Tá até virando um curso isso, porque eu trabalho tanto com isso que eu já consegui separar em fases, assim, que é importante. E é uma coisa que super dá pro tutor fazer com o próprio cachorro, sem precisar de ter que ir um profissional lá. É uma coisa, né? Se aprendendo sobre isso, fica fácil. Não? Mas são fases. A primeira fase, eu acho, é importante de você trazer referências do bebê, como cheiro, sons e objetos, e associar essas referências com coisas positivas, tá? E isso é importantíssimo. A segunda fase seria você fazer simulações da presença do bebê para trabalhar um pouco do autocontrole, porque muitos cães, por conta do feromônio, da vulnerabilidade da mulher, chegou mais um membro nesse grupo social, né, nessa, vamos dizer, matilha, mas que é vulnerável, que é um bebê. O cão, ele começa a ficar preocupado e aquilo ali pode gerar uma necessidade de proteção muito grande nele. Preciso proteger essa família, porque a gente tem um membro vulnerável agora. E não é muito claro para ele. Às vezes ele nem tá querendo proteger dos outros. Às vezes ele quer proteger um do outro, o bebê dele, porque tá meio difuso, sabe? A gente acha, proteger a família não é tão assim, não é tão claro para ele. Uau, eu tô vendo a minha casa aí. E aí, às vezes, rola, por exemplo, do pai querer pegar o bebê da mãe, aí um cão já começa a achar esquisito, a mãe querer pegar o bebê do ninho, né? Então essa fase é de trabalhar isso, de pegar e tirar, não sei o que lá, e voltamos para aquilo da antecipação. Fica, vou pegar o bebê. Então, trabalhar comandos de antecipação é muito bom. E a terceira fase, que seriam problemas comportamentais que precisariam ser corrigidos antes do parto, né? Que depois fica difícil pra caramba. Latidos excessivos, né? Falei nisso. Então, né? Compulsão por objetos. Por que esse episódio não foi hum tempo atrás, né? A gente podia ter marcado isso mesmo. Fase 1 e 2, check. A fase 3, vou precisar de Deu ajuda. ruim, viu? Já sabe aonde procurar, né? Já sei. Mas preciso de socorro. Estão latindo muito. O pós, a gente tamo aí pra isso também, né? Isso é tudo muito interessante, né, Carla? A gente poderia... Comportamento é um assunto que é intrigante, né? Intrigante, suscita muitas informações. Viciante. É legal você conhecer a forma de comunicação, porque... Você ama aquele animal. E a gente quer se comunicar. Sim. Óbvio, eu quero falar, eu quero que ele entenda. Comunicação eu falo, você entende. Eu chequei o caminho e está correto. Eu chequei esse caminho de comunicação, ele foi efetivo. Isso é comunicação. Senão, cada um está falando numa língua para sabe falar quem, né? E é muito legal quando você vê a resposta disso e você vê a mudança do comportamento. E isso traz felicidade. Para o tutor, para o animal, para a família, para todo mundo. Então, essa sua área da etologia é algo muito, muito, muito legal e ela precisa ser melhor integrada nos hospitais, nas clínicas. Na graduação. Na graduação. Eu não tive. Eu também não. Tive nada. Busquei tudo por fora. Farmacologia. Nutrição também não tem, né? Não tem. Nutrição agora já tem, já tem. Mas etologia acho que até hoje não tem como clínica, não tem. como algo na clínica, não. Talvez o pessoal que estude um pouco mais de felinos, que estuda um pouco mais de comportamento. Mas ainda assim, é algo que precisa ser muito melhorado. Sim. Porque o clínico ainda não sabe da importância disso. E quantos malefícios físicos são sedimentados por problemas emocionais. Olha, eu atendo
problemas de pele por alterações comportamentais, problemas digestivos por alterações comportamentais, problemas alimentares, peso, então compulsividade alimentar ou anorexia por conta do comportamento. Então, olha só quantas coisas geram, né, um problema. Problemas dentários, porque fica oral, mordendo, quebrando exato. Todos os dentes. É um tema que está sempre no consultório comigo. Sim. E muitas vezes é o principal gatilho. Tem uma origem em mudança de rotina, tem uma origem na chegada de um bebê, numa separação, num óbito, mudança de endereço para uma casa menor, uma casa maior, enfim. E geralmente os tutores acham que sabem reconhecer esses sinais dos pets. Eu sei quando ele tá com fome, eu sei quando ele tá cansado, ou quando ele quer passear, ele me avisa. A gente faz algumas leituras naturalmente, né, dos nossos pets. Mas eu acho que a gente não faz a leitura devida deles, porque a gente enxerga como filho e não como cachorro. E não como gato, né? E eles têm necessidades como espécie. Como você falou, uma creche, ele vai ser cachorro ali. Ele vai brincar, ele vai poder babar, soltar pelo, latir. Então, eu acho que esse tema, né, de comportamento que está tão presente na nossa rotina clínica, ele precisa acontecer primeiro dentro da casa, né? A família tem que entender que ela não lê direito os pets, né? Que você a gente não lê direito nem os seres humanos. Então, você acha que você lê o que seu pet precisa? Sim. E, na verdade, você não está sabendo como essas nuances pré-ataque, síndromes que a gente poderia evitar, né? Síndrome de separação, de ansiedade e tudo mais. Se os pets pudessem falar, Má, assim, se você desse um microfone para eles, o que você acha que eles falariam hoje? Estude, cara. Mas assim, eu acho que de verdade, sem ver, eu acho que é uma coisa que eles falariam, assim, porque quanto mais a gente aprende sobre isso, melhor para eles, né? E estudar, ler hoje com as informações, sabendo buscar também informações, porque infelizmente a gente tem de tudo, né? Mas sabendo buscar boas informações, cara, faz tanta diferença na qualidade de vida dos cães. E tem aquela frase que é bonita, né? Tipo, o cão é um capítulo na sua vida, mas você é o livro inteiro para ele. Então, você tem a oportunidade de fazer da vida dele, se você pegar ele como um filhotinho, de escrever esse livro da melhor maneira possível. E mesmo quando você já pega um cão adulto, se você estudar sobre isso, né? Pô, vou pegar um cão adulto que muito provavelmente tem alguns traumas, passou por algumas coisas, mas você tá trazendo um membro para sua família. Então, né? Faça da melhor maneira possível para ele. Eu acho que seria isso, sabe? E hoje a gente tem como se informar. Isso é muito importante, porque antes era difícil mesmo. E vinha muito da consulta pediátrica clínica, né? Que a gente, veterinária, que a gente estava falando mais cedo. A única base de informação vinha do vet na consulta, que nem é uma consulta, vamos dar uma vacina. Informação. Que esse vet também não tinha informação. Exato. Só que no passado, os cães tinham mais oportunidades de viver como cães. Às vezes num quintalzão, cavar, num ambiente. Agora, trazendo mais para perto mesmo o cão, né? Então, privando ele de algumas atividades caninas, isso também agora se faz necessário. Esse conhecimento tem que partir do veterinário naquele primeiro diazinho daquela primeira vacina, e aí também tem que trazer isso para o tutor e o tutor já saber onde pesquisar, sobre se informar. Muito bom. Carla, o que o seu pet falaria para você? Quero colo. É isso que eles querem. Eu acho que o que eles querem falar, sabe o que é? Tipo, procure uma terapia para você e para mim. Com certeza eles falariam para várias pessoas. Eu já faço terapia, faço a minha parte. Ele falaria, olha, faça terapia para você e para mim. Ponto. Eu acho que é isso que ele precisa dizer. Exato. É isso que eles estão querendo dizer há um bom tempo para toda a sociedade. Marcela, foi um prazer enorme conversar com você aqui. Foi um papo super agradável, super gostoso. Comportamento é um negócio que... É uma delícia. Falar de comportamento humano, de comportamento animal... Gente, eu acho que é incrível, porque a gente tem exemplos do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, né? E, claro, gostaram do assunto, gente? Manda mensagem, manda pergunta, dá like, compartilha, manda sugestão de tema, né, Carla? Manda para aquela família que tem um pet que dá trabalho, que tem o condomínio ali reclamando.
compartilhe o perfil da Marcela. Tem uma série de coisas que você pode fazer para ajudar essa família, inclusive a sua. Exato. Então, é útil para muita gente. Pega esse episódio, assiste ele com o coração aberto, coloca-se no espelho e fala assim, o que eu posso fazer aqui em casa também? Eu acho que a partir daí as mudanças acontecem e tudo vai ser bom pro animal e para sua família, né, Carla? Muito obrigado pela companhia de vocês. Como a gente sempre fala aqui, a informação, né, Paulo? Claro. A gente quer levar informação, a gente quer que você entenda alguns pontos importantes. E a Marcela também falou, o que falta para a gente conhecer melhor esses pets? E informação. Leiam, estudem, busquem boas fontes, perfis interessantes com estratégias legais. Se informem, estudem esses assuntos, porque assim a gente consegue melhorar a saúde dos nossos pets, né? E foi mais um episódio maravilhoso. Maravilhoso, né? Muito obrigado pela presença de todos vocês aí, aqui, Carla, Marcela. Obrigada, gente, esse apoio e iniciativa da Janer. Enfim, aqui é o local aonde a olhadinha pode. Pessoal, e esse foi mais um episódio. Tem mais uma série deles muito bem feitos e com dicas incríveis, com profissionais maravilhosos, referências no assunto. Então busca aqui no canal os outros episódios e espera que os próximos estão vindo também daquele jeito que vocês gostam. Porque aqui é a Olhadinha Pod, aqui é onde vocês podem tirar as dúvidas de vocês e acompanhar esse bate-papo gostoso que a gente tem aqui. Então, até o próximo episódio. Esteja aqui com a gente. Marcela, muito obrigada. Muito obrigada, gente. Paulo, foi um prazer. mais uma vez e beijos.